Oi, boa tarde, tudo bem? Vou falar hoje um pouquinho sobre judeus, judaísmo, algumas classes dos judeus, porque às vezes a gente pode confundir um pouquinho, que eu tenho dito, né, que o cristianismo veio do judaísmo. Então, bom, para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos lá. Judeu. Judeu é uma palavra que originalmente era usada para designar os filhos de Judá, os filhos de Jacó. A gente vai chegar lá, lendo a Bíblia inteira, a gente vai chegar lá. Mas era originalmente isso, os filhos de Judá ou os filhos de Jacó. Posteriormente, esta palavra, né, judeu, foi designada também para todas as pessoas que nasciam na Judéia. E depois da libertação do cativeiro da Babilônia, os hebreus, o povo hebreu também passou a ser chamado de judeu. Então, judeu é uma etnia, porém, está intimamente ligado com uma religião, o judaísmo. No começo, todo judeu era da religião judaica. Era o judeu e o judaísmo andavam juntos, certo? O judaísmo é uma das três grandes religiões monoteísta, que professa um único Deus. O fundador do judaísmo foi Abraão, no século XVIII a.C., quase 2000 anos antes de Cristo, o judaísmo já era considerado uma religião do povo judeu. O judaísmo professava um único Deus, Javé, né, o Criador de todas as coisas, o Deus onipotente. Então nós temos em Abraão, depois Moisés, Davi, Salomão, pessoas que defendiam a religião judaica, né, o monoteísmo, não o politeísmo, religiões com vários deuses, não, um único Deus. Bom, diante disso, né, desse cenário, a descendência judaica continuou até que um dia nasceu Jesus. Jesus nasceu descendente dos judeus. Jesus era judeu. Jesus é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio como um cumprimento da promessa de que o Messias viria. Então Jesus é o Messias aguardado. Acontece que o povo judeu não aceitou Jesus como Messias. Tanto é que no livro do Evangelho de São João, que nós estamos lendo, João fala algumas vezes, e Jesus veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Né? A luz veio, mas para os seus, e os seus não acolheram. Os seus são os judeus. Então Jesus, o Messias, nasceu. A partir daí, Jesus, que era judeu, começa a aperfeiçoar as leis, por exemplo, né, do judaísmo, trazendo para o amor. Só que o povo judeu preferiu continuar na espera do Messias. Não é a única diferença, mas é a grande diferença. Enquanto o cristianismo, que nasceu com Jesus Cristo, começou a se fortalecer e se estruturar como uma religião que nasceu do judaísmo, que é monoteísta, que tem o Deus Yahvé como Pai, mas Jesus Cristo como Filho, o Espírito Santo também faz parte da Trindade. Então o cristianismo, um único Deus em três pessoas, surgiu daí, né? Surgiu do judaísmo, mas eles se distanciaram muito. Ainda hoje, o cristianismo é o cristianismo, né? O catolicismo é a igreja cristã mais antiga que Jesus fundou, é o catolicismo. Depois de 1517 houve um cisma e aí vieram as igrejas protestantes, que também são cristãs, porque algumas estão exagerando aí, fazendo uma teologia da prosperidade, que isso não é cristão, mas o cristianismo então surge do judaísmo e continua, né, sendo monoteísta, mas tendo Jesus Cristo como Messias, como Salvador. O judaísmo ainda aguarda o Messias, ok?
Os judeus, mesmo antes de Jesus Cristo, uns 2 séculos antes de Jesus, já estavam assim, já contavam com alguns grupos. Por exemplo, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotas. Por exemplo, os zelotas eram uma parte dos judeus muito ligada à política e queriam uma independência política, uma independência nacional. Né? Então, por exemplo, Barrabás, lembra de Barrabás? Quando Jesus foi preso, pegaram Barrabás, que era um agitador, ele queria a independência política. E aí falaram, quem que quer que eu liberte, Barrabás ou Jesus? Mas aí nessa questão tem muita coisa e coisas profundas, né, para a gente entender, porque Barrabás, o nome Barrabás, né, Bar-Abás, quer dizer filho do pai. Então, outro dia a gente entra nesse detalhe, mas os zelotas, então, queriam a independência política. Os essênios, eles não estavam mais concordando com o tipo que a religiosidade estava acontecendo nas sinagogas, nos templos. Então eles resolveram se afastar e ter uma religiosidade mais pura, né? Os saduceus, eles eram inteligentes, cultos, nobres, geralmente eram os sacerdotes, né, das famílias sacerdotais, eles eram ricos, aristocratas, esses eram os saduceus. Os fariseus, que Jesus fala tanto, é aqueles que seguiam à risca as leis, né? Tinham um ritual próprio de seguir as leis judaicas. Então, por isso que Jesus fala tanto deles, né? Os hipócritas, né? Querem seguir as leis, mas não querem amar o próximo. E, bom, não vamos entrar nesses detalhes agora, mas é isso. Então, tinham alguns grupos dentro dos judeus, tá ok? Todos eram judeus, professavam a fé judaica, até que Jesus Cristo veio, se encarnou, se fez homem. Daí, então, os judeus não aceitaram Jesus e o cristianismo nasceu. E do cristianismo, é lógico, o catolicismo, e aí toda a história se deu. Bom, às vezes a gente vê também na Bíblia, né, sinagoga, templo. A diferença básica, muito superficial, a sinagoga era o lugar onde os judeus adoravam Deus. O templo, os templos, já eram abertos para outras pessoas, inclusive outras práticas religiosas. É que durante os 2000 anos antes, né, de Cristo, quando Abraão deu origem aí ao judaísmo, até Jesus, o povo judeu foi muito massacrado, aprisionado, eles foram escravizados, eles sofreram influências de outras religiões politeístas. Então, os templos, eles eram usados também por outros tipos de religiosidade, mas a sinagoga era própria dos judeus. Igreja é própria dos cristãos. E mesquita é própria do Islã, do islamismo. Ok? Fique na paz. Deus te abençoe. Até mais.